Então, boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Hoje, por motivo de força maior, estou aqui substituindo o palestrante da noite, devido aí a um imprevisto que aconteceu com o nosso palestrante Moacir. Mas antes de nós iniciarmos, vamos abrir esse estudo com a prece, pedindo a Deus Todo-Poderoso o amparo da espiritualidade maior, que esteja aqui conosco nesse momento, para que nós possamos, através do Evangelho do Cristo, através dessa doutrina que é dos Espíritos, através da informação, entender e nos tornar melhores criaturas, melhores cristãos. Dá-nos então a permissão de iniciar esse estudo da noite de hoje. Então, estudo da noite de hoje, nós vamos lá no item 39 do livro Palavra de Vida Eterna, no auxílio a todos, E em vez de fazer a leitura toda desse texto, eu vou resumir aqui rapidamente. E tem um motivo, daqui a pouco eu falo. Então, o resumo desse texto é que nós devemos sim nos apiedar e orar por todos aqueles que padecem, ou seja, pela miséria, ou seja, pela doença do corpo ou pela doença do espírito. Mas esse texto de Emmanuel, ele vai focar principalmente em nos apiedar e orar por todos aqueles que têm obrigações perante a nação, que são os nossos governantes. Porque esses, além de enfrentar um desafio tremendo diante da nação, eles ainda podem e enfrentam a tentação do poder e da fortuna. E essa tentação pode fazer com que eles falhem nessa missão de serem os nossos governantes. E aqui, nesse texto de Emmanuel, pede para que nós oremos mais por eles, para que eles possam cumprir a missão deles, em vez de nós ficarmos blasfemando contra eles. Pois a gente tem que pensar da seguinte maneira: se eles cumprirem a nossa missão, nós, o povo, vamos sair ganhando. Agora, se eles falharem nessa missão, todos nós vamos sair perdendo. Para que nós possamos orar mais por eles. E hoje nós vamos fazer algo aqui diferente. Em parte por causa dessa substituição, em parte também porque isso que a gente vai fazer é muito rico em informação. Como assim? Eu vou finalizar aqui e vou passar um vídeo de um trecho de uma palestra do Jorge Eliahat, que é espírita desde 1980, atuante em atividades da juventude, trabalhador das áreas de estudo e doutrinário e da unificação do movimento espírita junto à Federação Espírita de Rondônia, que é essa personagem tão famosa e tão querida aí pelos espíritas. Mas deixando claro que esse trecho eu peguei do YouTube, e ele vai falar justamente desse assunto tão polêmico, o destino do Brasil sob a ótica política e qual vai ser o comportamento do espírita quanto a essas rivalidades políticas, dessas rivalidades sobre partidarismo político, vamos dizer assim. Assistam, é muito especial, e essa fala dele. E, se Deus quiser, nós nos voltaremos a encontrar em outubro nas palestras presenciais. Lembrando que, a partir de outubro, todo domingo, a palestra vai ser presencial com público reduzido de 50 pessoas. Então, faça a sua reserva ali pelos nossos telefones, que também é o WhatsApp. E paz em Cristo. Quero hoje fazer uma reflexão sobre alguns apontamentos que nós encontramos dentro da literatura espírita acerca dos destinos do Brasil. Nós somos todos sabedores de uma obra publicada através da psicografia de Chico Xavier, intitulada Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Uma obra escrita na década de 30 ainda, em 1938. Essa obra traz uma informação muito preciosa de que o Brasil seria um local, de certa maneira, diferente para a semeadura do Evangelho, de uma nova verdade, de um novo modelo de funcionamento das verdades espirituais.
Isso foi dito antes dos anos 40, quando os centros espíritas no Brasil nem sequer ainda estavam estruturados, o movimento espírita nem existia direito, o movimento protestante ainda estava no começo no Brasil, tínhamos apenas a Igreja Católica, basicamente, no território nacional, e fazer uma afirmação desse tipo num período em que nada estava ainda construído em termos de movimento espírita, é uma fala muito audaciosa, muito diferente de hoje, que nós já temos realmente a consolidação dessa verdade quando observamos como o movimento espírita se estruturou. Não dá para a gente pensar que em 1938 o movimento espírita era como é hoje. Não era, mas não era mesmo. Houve uma mudança muito profunda ao longo dessas décadas e o movimento espírita se espalhou pelo Brasil inteiro de maneira muito distinta do que acontece em outras nações do globo, fazendo com que aqueles que visitam o Brasil e que conhecem o movimento espírita fazem sempre a mesma pergunta: como que vocês conseguem? Como que aqui dá tão certo se lá não dá? É porque aqui nós temos almas sensíveis a determinadas discussões e que já reencarnam na Terra dentro de um propósito de se alinharem com essas ideias para facilitar a construção na Terra deste lugar chamado Brasil, onde nós poderemos efetivamente criar aqui um espaço efetivo para uma divulgação mais nítida daquilo que seja o cristianismo. Esse processo nosso que faz com que o Brasil seja uma pátria muito propícia ao desenvolvimento do espiritismo se prende a vários fatores. A Igreja Católica que aqui aportou veio com um perfil diferente daquele que era apresentado na Europa. Os nossos jesuítas que aqui chegaram tiveram uma relação com os indígenas muito próximas. E isso fez com que o cristianismo aqui tivesse um perfil muito distinto do que acontecia do lado de lá do Atlântico. Aqui nós vivenciamos um cristianismo muito mais próximo do amor, diferente da conceituação que o cristianismo tomou nas regiões europeias. Aqui também nós tivemos como colonizadores os portugueses, diferente dos outros lugares do planeta. Os portugueses, com a sua maneira bastante característica de colonizar, trazia apenas os homens e as mulheres não vinham. Isso facilitou o processo de miscigenação racial no Brasil, criando a partir daí uma nação com uma mescla e uma quantidade enorme de matizes de cor de pele distinta e a condição de que, desde o surgimento da história do nosso país, nós tivéssemos pessoas mestiças circulando dentro da nossa sociedade, fazendo com que a nossa condição social de hoje seja essa, com essa multiplicidade de características físicas que o Brasil apresenta e que não existe em outras nações, até da América, onde nós tivemos aqui na América do Sul um impedimento muito grande, que era a questão geográfica. O fato do Brasil ser uma nação toda plana facilitava a migração das pessoas pelo território e a mescla dos indivíduos. Na América do Sul, nas outras colônias hispânicas, nós não tivemos essa característica, então não houve uma miscigenação muito grande entre os que vinham da Europa e os nativos que eram daqui da própria América. Não houve uma mescla tão forte como no Brasil. E na América do Norte, que também teve o lamentável fenômeno da escravidão, como lá a migração era da família inglesa como um todo, o processo de miscigenação não aconteceu como aqui, criando barreiras raciais muito significativas do lado de lá, que não aconteceram no Brasil. Então nós temos uma igreja com um perfil diferente, temos um modelo de miscigenação racial diferente. E nesse modelo de miscigenação racial, recebemos entre nós um personagem muito importante, que foi a componente afro. Qual é a parte mais central dos cultos afro? O que está na raiz do culto afro? O assunto que é o centro das religiões africanas: a mediunidade. Então você tem mediunidade, cristianismo doce, miscigenação.
isso deu o caldo de cultura para que o espiritismo aqui se proliferasse como se proliferou. Nós, então, somos o resultado dessa experiência feliz, na qual nós construímos uma nação que, com o perfil português, que não tinha aquela altivez dos ingleses, dos franceses, havia toda uma proximidade muito maior da corte com o povo. E isso facilitou com que o Brasil fosse se desenvolvendo naquilo que era o seu aparente erro, o seu aparente fracasso, a condição ideal para o desenvolvimento das nossas características. Nós, portanto, nos desenvolvemos criando uma nação com os ingredientes para a formação de um espaço onde, efetivamente, o cristianismo ganhou contornos bastante singulares. Muitas pessoas, quando ouvem essa informação, dizem: mas não é possível. O Brasil com tanto problema, tanta confusão, tantos erros, tantos equívocos, tantas coisas lamentáveis. Não deve ser nada disso. Está muito errado. Porque a gente vai a outras nações da Europa, meu Deus, o pessoal não joga um papel no chão. É uma organização, é uma disciplina. Aqui é tudo errado. Como que aqui pode ser? Aqui não é exemplo para nada. Pois é. Só que a gente tem um equívoco quando fala que será o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Para ser o coração do mundo é porque não será o cérebro do mundo. É coração. É o local que melhor acolhe, é o que mais ama, é o que mais acomoda dentro de si aqueles que chegam dessas terras. Em que lugar do planeta aqueles que são de fora são tão bem recebidos como aqui? Em que lugar da terra existe tanta receptividade com os que são de outros lugares? Nós temos prazer de receber os que são de fora. Nós nos debruçamos para agradar aqueles que não são daqui. Nós temos em nós, na nossa estrutura social, a preocupação em acolher os que aqui chegam. Nós temos o perfil ideal para termos as nossas fronteiras capazes de receber aqui aqueles que sofrem, que estão infelicitados em outros lugares e que no Brasil podem encontrar encontrar guarida para o seu sofrimento. Eu não estou criticando as nações da Europa, não estou criticando, mas as nações da Europa, elas têm muito mais tempo de cristianismo do que nós. Nós só temos 500 anos de cristianismo. Eles têm quase 2000 anos de cristianismo. Mas como é que essas nações europeias agem quando ocorrem processos migratórios para as suas culturas? Eles não conseguem miscigenar essas pessoas dentro dos seus ambientes. Eles criam bolsões em que esses indivíduos migrados ficam como que isolados na tentativa de preservar sua cultura para não se misturar. No Brasil nós não temos isso. Essa é a característica de ser o coração do mundo. É ser um lugar onde se recolhe as pessoas que são mais frágeis, aonde se tem amor, aonde se cuida dos outros, aonde nós exercitamos efetivamente o nosso desejo de compartilhar o que temos, de dividir as coisas, de sermos capazes de dizer: senta na nossa mesa, divide conosco, nós somos todos irmãos. Isso foi um trabalho excelente que a Igreja Católica fez, de semear um cristianismo excepcional nessas terras do Cruzeiro. E quando o Espiritismo veio, conjugando as suas verdades ao espaço favorável, nossa, o Espiritismo prosperou de maneira muito efetiva aqui. Então, o Brasil, eles têm essa missão para ser o coração do mundo, exatamente não porque ele é a nação mais organizada, mas é porque é aquele que ama mais, aquele que é capaz de acolher. Nós não temos dúvida de que se nós te recebêssemos aqui um grupo de pessoas de fora, nós integraríamos essas pessoas na sociedade, como nós já fizemos com italianos, japoneses, alemães, ucranianos, venezuelanos. Eles vão chegando e nós vamos nos misturando, árabes, judeus, mistura tudo neste lugar. Nós conseguimos nos agrupar
Nós conseguimos fazer a paz entre árabes e judeus, eles até casam no Brasil. Então, quando você vê essa possibilidade de integração, você diz, não, realmente esse país é diferente em termos de união dos povos. E ao mesmo tempo, as pessoas dizem, mas não é possível que seja verdade. Tudo bem, pode até ser o coração do mundo, assim, né? Coração, tá certo. Mas o evangelho não é não. Porque faz tudo errado. Que modelo de evangelho? Pode até ser o coração que acolhe todo mundo. Não, te agasalho, vem. Mas evangelho, retidão de caráter, poxa, aqui não tem. Olha o nosso país, a história dele cheia de coisas horríveis, cheia de defeitos que a gente tem vergonha de contar. Pois é. A gente fica às vezes olhando e fazendo a medida pelos governantes que os países possuem. Mas eu perguntaria, na época do cristianismo nascente, o Império Romano era democrático? O Império Romano era um regime doce com as pessoas? Não. Havia muito arbítrio, muita violência da parte dos romanos que habitavam a região da Palestina. Mas isso não impediu que os homens amassem, que os homens construíssem o cristianismo numa camada que não é a camada do poder, porque não são os homens do poder que definem a característica de um povo. O que acontece conosco é que nós queremos transferir para os outros a justificativa de nós não amarmos. Os nossos líderes, governantes, ou as pessoas que mesmo não sendo líderes nem governantes, não possuem um comportamento alinhado com o evangelho, o problema é deles. Cada um de nós responde por si próprio, mas nós responderemos por nós próprios. E se nós olharmos a grande massa da população brasileira, a grande massa da população está disposta a amar, está disposta a fazer o bem, a se confraternizar, a sermos um povo pacífico. Então, esta característica essencial que o Brasil possui, nós não podemos perder. Esse é o traço indelével que caracteriza a possibilidade de nós sermos chamada a pátria do Evangelho, exatamente não porque somos o país mais tecnológico, com o governo mais maravilhoso, mas porque seu povo ama, porque nós amamos as pessoas. E é fundamental que nós continuemos a ter essa característica de afeto, de fraternidade entre nós. Hoje, o nosso país vive um momento muito difícil, porque, assim como outras partes do mundo, ocorre um processo de polarização ideológica muito grande no Brasil. E as pessoas ficam querendo uma posição política do movimento espírita, que o movimento espírita se posicione politicamente. Então, se é isso que se quer, vejamos o que dizem os Espíritos na conclusão de O Livro dos Espíritos, no último parágrafo, quando diz que os bons espíritos não inspiram os ódios entre os partidos. Os bons espíritos são propagadores da paz e da harmonia. Então, independente daquilo que nós estejamos pensando em termos ideológicos, não tenhamos dúvida. Qual é o partido dos obsessores? O partido dos obsessores é o ódio. Vou repetir. O partido dos obsessores é o ódio. Independente do lado que você se posicione, se você odeia, você não está a serviço do bem, não está a serviço do amor. Porque todos nós que nos alinhamos com os propósitos superiores da vida, temos um chamamento para o amor. Se eu escolho um determinado pensamento ideológico, siga, mas não perca o amor como diretriz. Não perca o evangelho como referência para a sua conduta. Não agrida as pessoas nas redes sociais, nos seus comentários, na sua visão de mundo. Se você tiver que fazer alguma coisa ideologicamente, não faça por ódio a nada, faça por amor a algo, porque é o amor que norteia as nossas vidas.
E na última frase de O Livro dos Espíritos, a última delas, que conclui a parte final da conclusão assinada por Santo Agostinho, ele diz: os que são inspirados pelos bons espíritos são aqueles que são benevolentes para com todos, são bons para todas as pessoas, procuram a paz na sua forma de viver. Inspiremo-nos assim dentro dessa ideia de que o amor e a concórdia é o que caracteriza a orientação dos bons espíritos e abandonemos todos os sentimentos de desamor que não estão a serviço do maior de todos os propósitos que o Brasil possui. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não significa dizer que o Brasil tem que ser o melhor país do mundo, mas ele precisa ser o melhor país para o mundo. Contribuamos, portanto, nisso e auxiliemos o Brasil a ocupar esse lugar, não de ser o melhor do mundo, mas o melhor para o mundo, pela intensidade de amor que nós temos e a capacidade de nós nos considerarmos todos irmãos, tanto os brasileiros como os de fora, num grande processo de integração dentro da ideia da fraternidade universal. Que Deus, portanto, nos abençoe nesse propósito e que a gente não perca essa bússola no direcionamento das nossas vidas.